O Mauro Cid foi preso de novo, preventivamente. Só que essa não é a questão. A questão é que o Bolsonaro ele ficou aqui, ó, em pânico, porque ele também correu o risco de ser preso, assim como o Mauro Cid. Porque a Polícia Federal começou a suspeitar que esses áudios vazados foram uma grande armação de Mauro Cid e talvez um conluio com o entorno de Bolsonaro. Então, quando a prisão de Mauro Cid começou a ser especulada no entorno de Bolsonaro, antes mesmo dela acontecer, os aliados do ex-presidente correram ao STF para tentar afastar qualquer possibilidade de ligação entre os dois. Mas Cid está preso, ele está lascado, o próximo é Bolsonaro. Mas como eu tenho falado para vocês, já passou da hora desse inquérito terminar. Mas o que você achou desses vazamentos de Mauro Cid? Foi uma armação ou foi apenas um aliado traíra? Bolsonaro está beneficiado com essa situação? Esse inquérito tem que acabar logo? Se você gostou da prisão do Cid, deixa o like e se inscreva no canal. Eu acredito que você tenha visto tudo o que aconteceu, mas se você não viu, eu vou rapidamente passar aqui o vazamento do Mauro Cid. Se você já sabe, pode pular para o próximo capítulo, clicando aqui embaixo, que é o capítulo da prisão do Mauro Cid. Mas a revista Veja divulgou áudios de Cid mandando para um interlocutor, um amigo que ele diz não se lembrar de quem era. Muito estranho e também muito suspeito. Será que alguém do entorno de Bolsonaro? Porque Cid tem medidas restritivas. Ele não pode dialogar com os outros investigados pela Polícia Federal, a não ser a esposa e o pai, porque são familiares. Mas se Cid entrou em contato com outros investigados, os dois podem ser presos. E Cid foi. Cid divulgou um áudio dizendo que a Polícia Federal já tem toda a narrativa para prender Bolsonaro e estava esperando do depoimento dele, de delação premiada, elementos que confirmassem isso. Confirmassem a narrativa que foi colocada. E ele reclamou também do Alexandre de Moraes, falou que o Moraes é a lei, manda soltar, manda prender, e que ele está numa situação péssima, porque ele foi preso, ele perdeu tudo, Bolsonaro ficou milionário com doações e os outros generais 4 estrelas estão na boa. Quando esse vídeo ou esses áudios foram divulgados, a Polícia Federal não gostou, começou a suspeitar e chamou o Mauro Cid para prestar um novo depoimento. O Cid foi até o STF. Entrou por uma porta dos fundos, foi interrogado não pelo Alexandre de Moraes, foi interrogado ali por um promotor que fica no gabinete do Moraes, foi interrogado também por alguém da PGR, um interrogatório rápido, de 30 minutos. E durante esse depoimento rápido, o Cid teve um piripaque, quase desmaiou, na verdade chegou a desmaiar, foi socorrido e depois preso, preventivamente. Por quê? Porque ele descumpriu as medidas restritivas, não sabemos quais. Tentar fugir do país? Acho pouco provável. Deve ter sido comunicação. E também o Mauro Cid foi preso preventivamente por obstrução da justiça. Porque quando ele solta esse áudio, ou com o áudio divulgado, nós não sabemos quem vazou, houve uma reação dos bolsonaristas que dificulta a justiça. Então, ele foi preso preventivamente. Além disso, houve busca e apreensão na residência do Mauro Cid. E a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes estão avaliando se eles mantêm ou não a validade da delação premiada dele. Todo o conteúdo da delação não cairá por terra, o que está sendo especulado, porque as provas corroboram com aquilo que foi falado pelo Mauro Cid. Mas ele perderia o acordo que foi feito, colocando assim uma faca nas costas da esposa e do pai, porque Cid estava buscando anistiar ambos que estão envolvidos em outros inquéritos do Bolsonaro e também do próprio Mauro Cid. Essa história toda nós temos que entender que o Bolsonaro passou muito perto de ser preso, mas muito perto mesmo. O Igor Gadelha do Metrópolis falou que rapidamente quando os áudios foram divulgados, os aliados do Bolsonaro procuraram o STF para falar que ele não tinha nada a ver com essa história. Muito rápido, né? Não, nós não temos nada a ver com isso, o Bolsonaro também está perplexo, colocaram também na imprensa que o Bolsonaro está tentando entender o motivo, os objetivos do Mauro Cid. Aqui, ó, eu não acredito nessa história. Eu não acredito nessa história de defesa de Bolsonaro perplexa, de estarem buscando e querendo entender os objetivos do Mauro Cid. Eu não caio nessa história. Eu não caio. Eu não caio. E nem os investigadores. Porque os investigadores da Polícia Federal começaram a suspeitar que o vazamento foi um vazamento proposital para poder desacreditar a defesa, ou melhor, desacreditar a delação de Mauro Cid, beneficiando assim a defesa de Bolsonaro. Nós não sabemos
se isso fazia parte da estratégia do Cid, ou se o Cid, em tom de desabafo, falou com um amigo e esse amigo vazou o áudio para beneficiar o Bolsonaro. Pode ser que o Cid seja vítima disso tudo. Pode ser. Mas o Bolsonaro foi beneficiado e ele ficou com medo de ser preso. Tanto que a prisão do Bolsonaro, a prisão do Mauro Cid, segundo Paulo Capelli, também do Metrópolis, já era esperada no entorno do Bolsonaro, pelos aliados mais próximos do Bolsonaro. Quando o áudio vazou, os caras já sabiam que o Cid seria preso, por isso que correram, para abafar qualquer situação. Eles avaliaram que o vazamento dos áudios beneficiaria Bolsonaro, porque cria-se assim, me pressionaram. Mas tem vídeo, cara, solte agora os vídeos. Agora vai ter que soltar os vídeos. E mostrar, teve pressão nenhuma, foi um depoimento normal. Existe essa possibilidade. Apesar de beneficiar o Bolsonaro, os áudios liquidavam completamente o Mauro Cid. Porque ele seria preso preventivamente e perderia os direitos ou os acordos da delação premiada. Até o momento, no momento que eu gravo esse vídeo, nós não temos informações se Cid perdeu ou não a sua delação premiada. É possível que ele perca, até porque não sei se eu falei no vídeo, mas ele também sofreu busca e apreensão na casa dele. E assim, pessoal, como eu já falei no meu vídeo mais cedo, no meu vídeo anterior sobre esse assunto, já passou da hora desse inquérito ser encerrado. A Polícia Federal ela está insegura para condenar e denunciar Bolsonaro com as provas que ela possui. Provas robustas, imensas, de conspiração, ataques às instituições, tentativa de descredibilizar as instituições republicanas, o STF e o TSE. O fato daquela reunião do Bolsonaro com os generais ser válida, ou melhor, ter existido, com a apresentação de uma minuta para intervir no TSE, já é criminoso. Bolsonaro já pode ser preso por tudo que foi apresentado até agora. Não há uma necessidade de buscar algum depoimento, alguma fala sobre uma ordem de golpe. A Polícia Federal está se embananando nisso, nós já falamos anteriormente. A esquerda também teme que a operação acabe indo para um caminho da Lava Jato. Há essa preocupação. Já há elementos suficientes para encerrar esse inquérito. Esse inquérito precisa terminar, porque quanto mais esse inquérito se alonga, mais desgastado ele fica. Toda essa história do áudio, para vocês terem uma ideia, existe uma suspeita que tenha sido uma grande armação. Que tipo de armação? Segundo a CNN Brasil, ministros do STF suspeitam de uma armação no vazamento dos áudios. Que armação? CNN Brasil não trouxe a informação completa sobre isso. O objetivo seria minimizar a culpa do Bolsonaro nessa história toda, na interpretação do governo Lula, segundo informações também da CNN Brasil. Porque há uma grande coincidência que na mesma semana que Bolsonaro foi indiciado junto com Mauro Cid, esses áudios tenham vazado. Áudios que depois, como nós vimos, foram utilizados por aliados de Bolsonaro para desacreditar a investigação, desacreditar a delação do Mauro Cid e falar que o Bolsonaro é uma vítima, é um perseguido, e já tem aliado do Bolsonaro dizendo que agora o Bolsonaro não vai mais ser preso por conta desse áudio do Mauro Cid. Balela! Balela! Bolsonaro vai ser preso por tudo que ele fez. Existem elementos para prendê-lo. Bolsonaro sabia que o que ele estava fazendo era errado, era criminoso, e ele continuou reiterando. Porque o Ministério da Defesa tinha falado para ele, as urnas são seguras. Mesmo assim ele fez um relatório falso, mesmo assim ele insistiu numa minuta golpista para intervir no TSE, e mesmo assim ele ficava pedindo recontagem de voto. Só isso dá prisão para o Bolsonaro. Só isso já dá prisão ao Bolsonaro, melhor dizendo. Não precisa continuar nessa tese de golpe de Estado. É frágil, Moraes sabe disso. Parece que a Polícia Federal não entendeu. Não entendeu. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas se alongar demais esse inquérito, tem chance de melar.